E a primeira turma do STF analisou hoje o caso de uma viúva de anistiado político. Os ministros decidiram que ela deve receber juros e correção no pagamento retroativo de uma indenização. O recurso em mandado de segurança foi apresentado pela viúva de um anistiado político. Ela pediu ao Supremo Tribunal Federal para reconhecer acréscimos de juros e de correção monetária no pagamento retroativo de indenização referente à anistia política. A Advocacia Geral da União argumentou que não cabe fazer essa solicitação por meio de mandado de segurança e ressaltou o impacto desses acréscimos nos cofres públicos. Não se ignora a necessidade de dimensionar o impacto da questão. Segundo dados fornecidos pela Procuradoria-Geral da União, já colacionados aos autos do mencionado paradigma de repercussão geral, apenas no âmbito do STJ, tramitavam 1.596 processos em setembro de 2018 sobre a mesma controvérsia. A primeira turma, por unanimidade, entendeu pela inclusão dos juros e correção monetária, principalmente por existirem precedentes do STF nesse sentido. Eu cito o precedente que resultou do julgamento do recurso extraordinário 553-710. E nesse precedente nós julgamos embargos declaratórios e os provemos para reconhecer os acessórios. Outro caso julgado foi de um policial militar aposentado do Rio de Janeiro preso preventivamente por agredir a esposa. Há 9 meses ele foi solto por causa de uma liminar. A defesa pediu que ele continuasse a responder ao processo em liberdade, inclusive por se tratar de uma pessoa doente. O ministro Alexandre de Moraes considerou o caso de extrema gravidade, tentativa de feminicídio. Que só não se consumou porque a polícia militar foi chamada, chegou na hora para interromper a agressão e mesmo assim foi recebida com violência. Em liberdade e com as medidas cautelares, ele não atentou mais contra a vítima, né? O julgamento foi suspenso porque o ministro Luiz Fux pediu vista. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Oscoloto, acompanhou a sessão de hoje e tem outros detalhes para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Karina, os ministros da primeira turma entenderam que o prefeito de Barueri deve ser julgado pela primeira instância. Mas ele não teria prerrogativa de foro? Explica isso aí pra gente. A Constituição Federal determina que os prefeitos municipais devam ser julgados em caso de processo-crime na segunda instância perante o Tribunal de Justiça. No entanto, aplicando o entendimento que foi proferido pelo Supremo Tribunal Federal numa questão de ordem decidida no plenário, na ação penal 937, os ministros hoje, na sessão da primeira turma, decidiram que os fatos aconteceram quando o atual prefeito de Barueri supostamente teria cometido aqueles crimes dos quais ele é acusado na denúncia, quando prefeito em um outro mandato. Então, não teria relação direta com o exercício do atual mandato para justificar a competência do Tribunal de Justiça na segunda instância do Estado de São Paulo para processá-lo e julgá-lo. Então, a situação é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes divergiu da ministra Rosa Weber, relatora desse recurso extraordinário, da qual ela negava provimento, mas acabou ficando vencida. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que foi seguido pela maioria, entendeu que os fatos aconteceram da seguinte forma: ele foi prefeito durante a legislatura de 2009 a 2012, um primeiro mandato, passou um lapso temporal afastado da prefeitura, porque não se elegeu ou não se candidatou, e agora voltou a ser prefeito. E o Tribunal de Justiça entendeu que seria o juiz natural responsável e competente para processá-lo e julgá-lo, porque hoje, na condição de prefeito, a Constituição determina que é a segunda instância. Mas os ministros, aplicando o entendimento de que a prerrogativa de foro prevista na Constituição só prevalece quando os fatos narrados na denúncia têm relação com o mandato e são praticados durante o exercício do mandato, tendo essa denúncia falado de fatos referentes ao primeiro mandato, não justificaria o julgamento em segunda instância. E nesse sentido, por maioria, ministro Alexandre de Moraes, ministro Luiz Fux, presidente da primeira turma, ministro Marco Aurélio, determinaram que este processo volte à primeira instância, porque a primeira instância que é o juiz natural para processar e julgar. E determinaram também, nesse caso vencido o ministro Marco Aurélio, que os atos processuais já praticados, que foi o recebimento da denúncia,
também se mantivesse rígido. Portanto, o processo desce na condição em que está para que o juiz de primeira instância prossiga no julgamento do atual prefeito de Barueri. Karina, como sempre nas turmas, muitos habeas corpus. Você destacaria algum? Muitos habeas corpus da relatoria do ministro Marco Aurélio. São vários que acabam sendo negados, poucos deferidos, mas nesse caso, o ministro Marco Aurélio, que já havia deferido a medida cautelar para colocar em liberdade o réu, hoje ratificou a medida liminar, mas por maioria os ministros decidiram manter a prisão preventiva. Tratava-se de um caso em que o réu é acusado de homicídio qualificado por motivo fútil. Ele teria atirado no rosto da vítima em razão de uma dívida de R$300 e da negativa da entrega de um boné, e os ministros entenderam que a periculosidade, os motivos que levaram a juíza de primeira instância a determinar a prisão preventiva ainda estavam presentes e, com isso, acabaram cassando a medida liminar deferida e indeferindo a ordem no habeas corpus para que ele se recolha à prisão. Sessão amanhã à tarde? A partir das 14 horas, sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A gente encontra com você amanhã, então. Obrigado, até amanhã.